Salve, salve, fiel torcida! Bem-vindos a mais uma análise do nosso timão. Já chega deixando aquele like e se inscreve no canal para fortalecer o nosso bando de loucos. É fundamental para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Bom, hoje a gente vai mergulhar a fundo numa história que, olha, parece até roteiro de filme. Estamos com uma matéria completa do GE aqui, que destrincha o ano de 2025 do Corinthians. E a pergunta central é: como um ano que foi um verdadeiro inferno fora de campo, terminou inexplicavelmente com 2 taças na mão? Vamos tentar entender essa loucura. É fascinante, né? Porque o que a gente tem aqui é um paradoxo. A resiliência do time em campo contrastou diretamente com uma das maiores, se não a maior, crise institucional da história do clube. É um caso muito raro de sucesso esportivo no meio do caos administrativo, ético e, claro, financeiro. Então vamos começar pelo começo, que foi a parte mais dolorosa, a que deu mais dor de cabeça para a Fiel. A crise política. O ano já começou pegando fogo, né? Com o impeachment do presidente Augusto Melo, um rolo que já vinha desde 2024. Exato. E foi um processo, assim, muito longo e desgastante. A admissibilidade foi aprovada lá em janeiro, mas o afastamento provisório dele só veio em maio e a destituição definitiva mesmo só em agosto. Paralisou o clube. E as acusações eram pesadas. Não era pouca coisa. Não, de forma alguma. A gente está falando de alegações seríssimas, de irregularidades no contrato com a Vaidbet, uma possível infração à Lei Geral do Esporte e, um desrespeito claro ao estatuto do clube. E a coisa piorou, né? Foi para a polícia, sim. E aí a crise muda de patamar. O Augusto Melo e outros diretores viraram réus. O Ministério Público entrou com denúncia por associação criminosa, lavagem de dinheiro e até furto. Quando chega nesse ponto, a credibilidade da instituição vai a zero. Deixa de ser má gestão e vira caso de polícia mesmo. É vergonhoso. E o pior é que não parou por aí. Parece que abriram a porteira, né? Foi tipo uma caixa de Pandora. A investigação abriu espaço para outras coisas virem à tona. Os ex-presidentes André Sanches e Duílio Monteiro Alves também acabaram investigados. E por um motivo que, olha, chega a ser inacreditável. O uso do cartão do clube para despesas pessoais. Exato. E a matéria detalha umas coisas, assim, absurdas, de restaurantes caros até remédio para disfunção erétil. Com o dinheiro do timão. É um absurdo. O que isso diz sobre a governança do clube? Diz que existia uma sensação de impunidade total. Uma confusão entre o que é do clube e o que é pessoal. É uma falha de governança, assim, gritante. E essa indignação toda transbordou, claro. Completamente. O ambiente que a matéria descreve era de guerra. Teve protesto, invasão da sede por torcidas organizadas. E em maio, olha que loucura, aliados do Augusto Melo tentaram ocupar o clube à força para colocar ele de volta na presidência. Um colapso total da ordem. Um caos. E nesse meio tempo, o dinheiro. Onde foi parar o dinheiro? Porque a dívida só aumentou. E aumentou muito. Pulou de 2,5 bilhões para 2,7 bilhões de reais. São 200 milhões a mais. Mas como? Com patrocínio, com prêmio de título, para onde essa grana toda foi? Pois é, o dinheiro entrava, mas saía mais rápido ainda. Isso sugere uma falta de controle de custos sistêmica, sabe? E as consequências no futebol foram imediatas. O tal do transfer ban. Exatamente, que é, para quem não sabe, quando a FIFA te proíbe de registrar novos jogadores. O Corinthians sofreu isso 2 vezes. A primeira em agosto, por uma dívida de 40 milhões com o Santos Laguna do México pela compra do zagueiro Félix Torres. E isso no meio da temporada, com o técnico pedindo reforços. Foi péssimo para o planejamento. O Dorival Júnior tinha acabado de chegar, pediu 4 reforços e só conseguiram trazer o atacante Vitinho antes do bloqueio. E depois, em outubro, veio outro ban, uma dívida de 16 milhões com Cuiabá. O clube terminou o ano de mãos atadas. E a situação mais emblemática disso tudo foi com o nosso craque, o Memphis Depay. A gente quase perdeu o cara. Sem dúvida. O caso do Memphis resume a crise. O clube devendo 6,1 milhões para ele, o cara faltando em treino. E o pior foi a história do hotel, né? Surreal. A diretoria chegou ao ponto de pedir para o jogador se mudar de um hotel de luxo que o clube pagava para um lugar mais barato, para economizar.
Que imagem isso passa? Pedir isso para o seu melhor jogador. É péssima. Mostra o nível do desespero. Tiveram que renegociar 23 milhões em dívidas com ele. E aí vem o paradoxo. Ao mesmo tempo em que o clube não conseguia pagar, ele era a alma do time. Só em 2025, ele ganhou 15,7 milhões só em prêmios por metas e títulos. Ou seja, a gente dependia dele, e essa dependência custava um dinheiro que o clube não tinha. Era uma aposta de altíssimo risco. Um fio da navalha. Certo. Então o cenário era esse: clube quebrado, politicamente destruído. A lógica dizia que em campo ia ser um desastre. Mas aí, fiel, a gente entra em campo e a história muda. E aqui entra um fator psicológico muito forte. A tal da mentalidade de bunker. O mundo lá fora está desabando, então o grupo se fecha. Nós contra o mundo. E essa união, às vezes, gera uma força que ninguém explica. E a primeira prova disso foi o Paulistão. Depois de 6 anos na seca, campeões e em cima do Palmeiras. Ganhamos no chiqueiro deles e seguramos o empate na nossa arena. O goleiro Hugo Souza pegando pênalti. Que momento, que momento. Simbólico demais, deu um respiro, sabe? Uma esperança no meio do caos. Mas a paz durou pouco, né? 3 semanas depois, o técnico Ramon Dias foi demitido. O que rolou ali? Ali a gente vê como tudo era frágil. Começaram mal o Brasileirão, mas o estopim, segundo a matéria, foi uma crítica pública do Memphis Depay. Ele falou em deficiências táticas. Num clube normal, a diretoria banca o técnico. No Corinthians de 2025, a voz da estrela falou mais alto. E aí foram atrás do Tite. Sim, a volta dele quase aconteceu. Mas ele recusou de última hora, alegando problemas de saúde, uma crise de ansiedade muito forte. Ele viu que não tinha condições de assumir aquela bomba. E aí veio Dorival Júnior, Que tinha acabado de sair da seleção brasileira e aceitou o desafio. Ele entrou no olho do furacão político, semanas antes do afastamento definitivo do presidente. E com ele no Brasileirão a gente patinou. Terminamos em 13º. Exato. Foi uma campanha muito irregular. O próprio Dorival atribuiu isso ao elenco curto, muitos desfalques, ele teve que usar muito a base. Lançou o Guinegão, o Dieguinho, consolidou o Breno Bidon. Isso. Um campeonato longo exige consistência, e o time não tinha. Mas na Copa do Brasil, parecia outro time. Outra chave virava. E essa é a grande questão do ano. Na Copa do Brasil, o time se transformou. Chegou na semifinal com 6 vitórias, sem sofrer um gol sequer. É impressionante. Eliminamos o Palmeiras de novo, com 2 vitórias. Provando que o Paulistão não foi acaso. E na semifinal contra o Cruzeiro, o coração foi na boca. Nossa. Ganhamos fora, perdemos em casa, pênaltis. E o Hugo Souza salvou a gente de novo. Mais uma vez. Um time que crescia na pressão. Aquela mentalidade de bunker na sua forma mais pura. E a final contra o Vasco. Empate sofrido em casa, fomos para o Maracanã desacreditados. E lá, buscaram uma vitória por 2-1, na raça, na resiliência. O tetra da Copa do Brasil. Que ano maluco, fiel, que ano maluco. Com 2 títulos, a gente pensa, agora as coisas se acalmam. Mas não, né? Longe disso. A vitória foi quase um anestésico, mas a crise institucional continuava. A panela de pressão política não parou. E fritaram o Fabinho Soldado, que era o executivo de futebol. Um cara que era querido pelo elenco, pela comissão. A saída dele não foi técnica, foi 100% política. O presidente interino, Osmar Stabile, sofreu pressão para acomodar grupos políticos e o cargo do Fabinho virou moeda de troca. É de doer. Mas no fim do ano veio uma notícia que trouxe um pingo de esperança. A chegada do Marcelo Paz. E essa talvez seja a notícia mais importante de 2025 para o futuro do clube. O Marcelo Paz vem do Fortaleza, onde ele fez um trabalho modelo no Brasil. Ele transformou o Fortaleza com organização, responsabilidade. A chegada dele é um sinal de que talvez o clube queira finalmente se profissionalizar. É uma esperança para 2026, né? E não podemos terminar sem falar delas, o nosso maior orgulho, as Brabas. Com certeza. O time feminino, que parece viver em outra realidade, enquanto o masculino estava no caos, elas seguiram dominando. Ganharam o Brasileiro, a Libertadores. Elas são a prova viva do que acontece quando se tem planejamento, investimento e gestão séria.
O modelo de sucesso está dentro de casa. Exatamente. O sucesso delas é causal, vem da boa gestão. O do masculino em 2025 foi um sucesso que desafiou a lógica. Foi caótico e provavelmente insustentável. No fim das contas, Fiel, 2025 foi o ano da vergonha nos bastidores e da glória dentro das quatro linhas. Um time que honrou o manto apesar de tudo. Agora, com o Marcelo Paz chegando, a gente espera que a casa comece a ser arrumada para 2026 ser um ano só de alegrias. E aí, torcedor, qual sua sugestão para usar este prêmio da Copa do Brasil? Comenta aí embaixo. Vai, Corinthians!